Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora uma nova série de vídeos e vamos falar da Lei 14.711 de 2023, que também é chamada de Lei das Garantias e que veio dar nova roupagem aí a algumas das garantias existentes no nosso ordenamento jurídico. A exemplo da alienação fiduciária de bens móveis, alienação fiduciária de imóveis e também a hipoteca, tá? Trazendo algumas novidades bem importantes, bastante importantes e relevantes aí para o dia a dia, então, das serventias extrajudiciais e principalmente, né, para os estudos de quem quer se tornar aí titular de um cartório. Então, eu dividi aí em algumas aulas, tá? Essa primeira aula vai ser dedicada à alienação fiduciária de bens móveis. E especificamente aí na questão que de fato houve alterações relevantes, né, no que se refere então à busca e apreensão extrajudicial, que agora passa a ser realizada essa busca e apreensão por meio dos cartórios de registro de títulos e documentos, os RTDs do nosso país. Muito bem, então uma breve introdução. O Código Civil, lá no artigo 1361, diz que considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel e infungível que o devedor, com o escopo de garantia, transfere ao credor. Ok? Então, aqui tratando aí dos negócios fiduciários e da propriedade fiduciária, né? Portanto, a coisa móvel infungível, né? Insubstituível, aí o devedor ele vai transferir com escopo de garantia ao credor. Muito comum nas situações de financiamento de veículos, maquinários agrícolas e coisas do gênero. E o parágrafo 1º diz que constitui-se a propriedade fiduciária com um registro do contrato celebrado por instrumento público ou particular que lhe serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio devedor, ou em se tratando de veículos na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se anotação no certificado de registro. Ok? Então temos duas situações aqui. A primeira no que se refere aos bens móveis como um todo, né, que vai ser constituída então a alienação à propriedade fiduciária por meio do registro no RTD. E no caso dos veículos, esse registro ocorre lá na repartição competente para o licenciamento, que é o Detran estadual aí, ok? O artigo 1368-B fala que a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Portanto, aqui temos a natureza jurídica, né, do direito real de aquisição, então, ao fiduciante. Ok? A Lei de Registros Públicos, agora lá no artigo 129, né, estão sujeitos a registro no registro de títulos e documentos para surtir efeitos em relação a terceiros. O item 10 fala que a cessão de direitos de créditos, a reserva de domínio e a alienação fiduciária de bens móveis. Então, fechando aqui, né, o ordenamento, casando o Código Civil com a Lei de Registros Públicos, casando aqui, né, essas leis para dar uma noção do sistema como um todo. E aí nós temos o Decreto-Lei número 911, que é lá de 1969, que ele já trazia então essa questão da alienação fiduciária de bens móveis. E a Lei 14.711, então, ela trouxe algumas alterações para esse decreto-lei, né, a partir do seu artigo 8º-B, trazendo então essa possibilidade aí do procedimento, né, de comprovação de mora, bem como uma busca e apreensão extrajudicial. Então, o artigo 8º-B diz que desde que haja previsão expressa no contrato em cláusula em destaque, após a comprovação da mora na forma do parágrafo 2º do artigo 2º deste decreto-lei, é facultado ao credor promover a consolidação da propriedade perante o competente cartório de registro de títulos e documentos no lugar do procedimento judicial a que se referem os artigos 3º, 4º, 5º e 6º deste decreto. Então, nós já verificamos aqui de pronto, né, que exige-se, então, a previsão expressa no contrato dessa cláusula permissiva, ok? Essa cláusula deve vir em destaque no contrato, ok?
Aí o próximo requisito é a comprovação da mora, que vai se dar lá nos termos do artigo 2º dessa lei, desse decreto-lei, ok? E também, né, a questão da competência. Veja que o registro de títulos e documentos aqui que vai fazer a consolidação, né, vai promover essa consolidação da propriedade, é aquele do lugar, então, do procedimento judicial a que se referem os artigos 3º, 4º e 5º do decreto. O parágrafo primeiro é competente o cartório de registro de títulos e documentos do domicílio do devedor ou da localização do bem da celebração do contrato. Ok? Então temos aqui uma dupla competência, portanto, né? Pode ser tanto o domicílio do devedor como da localização do bem. Parágrafo 2º, vencida e não paga a dívida, o oficial do registro de títulos e documentos, vou chamar de RTD a partir de agora, a requerimento do credor fiduciário, acompanhado da comprovação da mora na forma do parágrafo 2º do artigo 2º deste decreto-lei, notificará o devedor fiduciário para pagar voluntariamente a dívida no prazo de 20 dias, sob pena de consolidação da propriedade. 2. Apresentar, se for o caso, documentos comprobatórios de que a cobrança é total ou parcialmente indevida. Então veja que a primeira questão importante, né, e caiu na prova do ENAC, é a questão aqui do prazo, né? O prazo para pagar aqui voluntariamente a dívida, aquele devedor que está em mora, né, é de 20 dias, ok? Não é 30 e também não é 15, são 20 dias aí. E a pena para o não pagamento é, naturalmente, a consolidação da propriedade, que é o que o credor visa aqui em último grau. Né? Naturalmente ele quer receber, né? Mas caso ele não receba, ele vai certamente aí querer a consolidação da propriedade. E 2, apresentar, se for o caso, documentos comprobatórios que a cobrança é total ou parcialmente indevida. Então veja que o devedor ele pode, né, argumentar, né, que a cobrança é total ou parcialmente indevida. E o RTD vai fazer uma análise aí, conforme veremos. Pessoal, e como o cartório do RTD vai receber esse dinheiro que é pago pelo devedor? Bom, se ele tiver a Ponte Pro 3 do Mercado Pago, ele vai receber com a maior facilidade. Afinal de contas, o Mercado Pago tem as melhores taxas na maquininha de cartão, crédito, débito e Pix. E clicando no link da descrição do vídeo, você tem um super desconto para adquirir a sua Ponte Pro 3 por apenas R$ 134,90, podendo parcelar em 12 vezes sem acréscimo. Clicando nesse link da descrição, você ajuda o nosso canal a crescer. Parágrafo 3º, o oficial avaliará os documentos apresentados na forma do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo e, na hipótese de constatar o direito do devedor, deverá abster-se de prosseguir no procedimento. Então veja que o RTD, né, o registrador, ele vai fazer uma análise daqueles documentos que foram apresentados pelo devedor aqui na forma deste item 2 aqui, ok? E verificando aí que realmente existe razão naquela situação ventilada pelo devedor, né, ele vai abster-se então de prosseguir com o procedimento. Parágrafo 4º diz que na hipótese de o devedor alegar que a cobrança é parcialmente indevida, caber-lhe-á declarar o valor que entender correto e pagá-lo dentro do prazo indicado, ok? Prazo indicado, como vimos, 20 dias, ok? Então, digamos que ele diga que não deve 10 mil, mas deve só 5 mil. Então, ele precisa depositar esses 5 mil dentro do prazo de 20 dias. O parágrafo 5º é assegurado ao credor optar pelo procedimento judicial para cobrar a dívida ou o saldo remanescente na hipótese de frustração total ou parcial do procedimento extrajudicial. Vale ressaltar novamente que esses procedimentos de extrajudicialização, né, nunca poderão excluir aí a possibilidade, né, de se buscar em juízo aquilo que se propõe, ok? Em face aí do princípio da indisponibilidade da jurisdição. Parágrafo 6º, a notificação a cargo do oficial de registro. Parágrafo 6º, a notificação a cargo do oficial do RTD será feita preferencialmente por meio eletrônico.
a ser enviada ao endereço eletrônico indicado em contrato pelo devedor fiduciário. Então, vemos que a notificação, ok, ela deve se dar preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 7º. A ausência de confirmação do recebimento da notificação eletrônica em até 3 dias úteis, prazo, contados do recebimento, implicará a realização da notificação postal com aviso de recebimento a cargo do oficial de RTD ao endereço indicado em contrato pelo devedor fiduciário, não exigindo que a assinatura constante do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, desde que o endereço seja indicado no cadastro. Ok? Então temos aqui o prazo para que o devedor confirme o recebimento da notificação eletrônica, portanto, 3 dias e são dias úteis nesse caso, né? E caso ele não confirme aí o recebimento, a leitura da notificação, o RTD vai fazer a notificação postal, ok? Com a R. E nesse caso aí, não vai precisar constar a assinatura do próprio devedor, né? Bastando aí que seja enviado ao endereço indicado no cadastro. O parágrafo 8º diz que paga a dívida, ficará convalescido o contrato de alienação fiduciária em garantia. Portanto, neste parágrafo 8º, o devedor pagou a dívida, o contrato fica convalescido e segue a vida, né? Continua pagando normalmente ali as demais parcelas. No parágrafo 9º, não paga a dívida, o oficial averbará a consolidação da propriedade fiduciária ou no caso de bens cuja alienação fiduciária tenha sido registrada apenas em outro órgão, o oficial comunicará a este para a devida averbação. Ok? Então, nessa segunda hipótese aqui, né, o devedor não pagou a dívida dentro daqueles 20 dias, portanto, o oficial do RTD ele consolida aí a propriedade por meio de uma averbação, né, naquele registro da alienação fiduciária originário. E caso tenha sido registrado apenas em outro órgão, e aqui leia-se, né, o DETRAN para veículos, né, automotores, aí o oficial apenas comunica, então, o DETRAN para que seja feita a averbação no âmbito do DETRAN, ok? Parágrafo 10. A comunicação de que trata o parágrafo 6º deste artigo deverá ocorrer conforme convênio das serventias, ainda que por meio de suas entidades representativas, com os competentes órgãos registrais. O parágrafo 6º trata aqui da notificação por meio eletrônico. Parágrafo 11. Na hipótese de não pagamento voluntário da dívida no prazo legal, é dever do devedor, no mesmo prazo e com a devida ciência do cartório de RTD, entregar ou disponibilizar voluntariamente a coisa ao credor para venda extrajudicial na forma do artigo 8º-C deste decreto-lei, sob pena de sujeitar-se à multa de 5% do valor da dívida, respeitado o direito do devedor a recibo escrito por parte do credor. Então veja que aqui não houve o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, né? Novamente vamos ressaltar 20 dias, né? Então o que ocorre, né? Essa não entrega, né? Ou melhor, esse não pagamento no prazo de 20 dias gera um dever, então, para aquele devedor. Qual que é esse dever? Ele precisa entregar ou disponibilizar voluntariamente a coisa, né? O bem móvel, ao credor para que ele possa fazer a venda extrajudicial, que nós veremos já mais à frente aí. E caso ele não faça isso, ou seja, não disponibilize voluntariamente a coisa, ou entregue, né, ele está sujeito a uma multa de 5% do valor da dívida, respeitado o direito do devedor, naturalmente a um recibo escrito por parte do credor. É a parte importante aqui da lei. E visa resguardar aqui nesse caso, né, naturalmente, a boa-fé objetiva, então, né, das relações jurídicas. Parágrafo 12. No valor total da dívida poderão ser incluídos os valores dos emolumentos, das despesas postais e das despesas com remoção da coisa, na hipótese de o devedor tê-la disponibilizado em vez de tê-la entregado voluntariamente. Tá? Então, no valor total da dívida, incluem-se todas essas despesas, né, com a menção aqui honrosa, né, a
as despesas com remoção da coisa, quando o devedor ele simplesmente disponibiliza a coisa, mas não entrega no local em que deveria ser entregue. O parágrafo 13 traz os requisitos aí da notificação. A notificação, então, deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 1. Cópia do contrato referente à dívida. 2. Valor total da dívida de acordo com a possível data de pagamento. 3. Planilha com detalhamento da evolução da dívida. 4. Boleto bancário, dados bancários ou outra indicação de meio de pagamento, inclusive a faculdade de pagamento direto no competente RTD. 5. Dados do credor, especialmente nome, número de inscrição do CPF, CNPJ, telefone e outros canais de contato. 6. Forma de entrega ou disponibilização voluntárias do bem no caso de inadimplemento. 7. Advertências referentes ao disposto nos parágrafos 2º, 4º, 8º e 10 deste artigo. Muito bem, agora o artigo 8º-C, que fala que, consolidada a propriedade, o credor poderá vender o bem na forma do artigo 2º deste decreto-lei. Tá? Então, vai vender aqui, vai poder vender o bem, né, de forma extrajudicial, e tudo de acordo aí com o artigo 2º deste decreto-lei, né, o decreto-lei 911. Parágrafo 1º, caso o bem não tenha sido entregue ou disponibilizado voluntariamente no prazo legal, o credor poderá requerer ao oficial do RTD a busca e apreensão extrajudicial, que é o que a gente veio ver aqui, né? Com a apresentação do valor atualizado da dívida e da planilha prevista no inciso 3 do parágrafo 13 do artigo 8º-B deste decreto-lei. Então, perceba que aqui no caso não houve a disponibilização do bem e nem a entrega do bem, né? E também não houve pagamento. Então, o credor aí ele vai requerer então ao oficial do RTD a busca e apreensão extrajudicial, apresentando aí o valor atualizado da dívida e a planilha que está prevista lá no parágrafo 13 do artigo 8º-B. Parágrafo 2º. Recebido o requerimento, como forma de viabilizar a busca e apreensão extrajudicial, o oficial adotará as seguintes providências. Quais providências são essas? 1. Lançará, no caso de veículos, restrição de circulação de transferência do bem no sistema de que trata o parágrafo 9º do artigo 3º deste decreto-lei. 2. Comunicará, se for o caso, aos órgãos registrais competentes para a averbação da indisponibilidade do bem e da busca e apreensão extrajudicial. 3. Lançará a busca e apreensão extrajudicial na plataforma eletrônica mantida pelos cartórios de RTD por meio de suas entidades representativas. 4. Expedirá a certidão de busca e apreensão extrajudicial do bem. Portanto, todas essas providências serão adotadas, ok? Veja que, né, deve ser averbada a indisponibilidade naqueles órgãos de registro competentes, né, seja o Detran, seja qualquer outro. Também a questão da busca e apreensão extrajudicial, né, dando-se notícia aí para eventuais interessados. Restrição de circulação, muito importante aí no que se refere a veículos automotores, né? Lançar também a busca e apreensão lá no sistema do RTD, né? O IRTD Brasil. E também expedir aí a busca e apreensão, a certidão, melhor dizendo, de busca e apreensão extrajudicial do bem, que vai ser a parte mais importante aqui, digamos, o núcleo dessa busca e apreensão. O parágrafo 3º diz que para facilitar a realização das providências de que tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º, os órgãos de trânsito e outros órgãos de registro poderão manter convênios com os cartórios de RTD, ainda que por meio de suas entidades representativas, incumbidas de promover o sistema de registro eletrônico de que trata o artigo 37 da Lei 11.977 de 2009. O parágrafo 4º, o credor por si ou por terceiros mandatários poderá realizar diligências para localização dos bens, né? Então veja que o credor, tanto por si como por terceiros, aí, poderá realizar essas diligências para localizar o bem. Parágrafo 5º, os terceiros mandatários poderão ser empresas especializadas na localização de bens.
Parágrafo 6º diz que o ato do Poder Executivo poderá definir os requisitos mínimos para o funcionamento dessas empresas, né, que eu acabo de me referir aqui. O parágrafo 7º, apreendido o bem pelo oficial da serventia extrajudicial, o credor poderá promover a venda de que trata o caput deste artigo e deverá comunicá-la ao oficial do RTD, o qual adotará as seguintes providências. Então veja que aqui já houve apreensão do bem, né, pelo oficial do RTD, e aí o credor poderá então promover finalmente a venda, né, na forma aí do caput desse artigo, e após isso comunicar então o cartório para adotar as providências a seguir. Primeira providência, cancelar os lançamentos e as comunicações de que trata o parágrafo 2º. Segunda, averbará então no registro pertinente ou no caso de bens cuja alienação fiduciária tenha sido registrada apenas em outro órgão, comunicará este para a devida averbação. Né? Então são essas as duas providências aí. Obviamente precisa ser cancelados, né? Todas aquelas averbações, né? Indisponibilidade, busca e apreensão, tudo isso tem que ser cancelado. E averbar também nos registros competentes essa informação. Parágrafo 8º, o credor fiduciário somente será obrigado por encargos tributários ou administrativos vinculados ao bem a partir da aquisição da posse plena, o que se dará com a apreensão do bem ou com sua entrega voluntária. Essa é uma parte importante aqui, né, que fala da responsabilidade, então, por encargos tributários e mesmo administrativos, né, o credor fiduciário, então fica bem claro aqui que o credor fiduciário ele só vai responder então por eventuais impostos e multas, dentre outros, né, quando ele tiver a posse plena daquele bem, ok? Seja pela apreensão desse bem ou seja pela entrega voluntária do mesmo. Parágrafo 9º, no prazo de 5 dias úteis após a apreensão do bem, o devedor fiduciante terá direito de pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário no seu requerimento, hipótese na qual será cancelada a consolidação da propriedade e restituída a posse plena do bem. Então, aqui temos ainda uma lambuja, né, para o devedor. Digamos que tenha sido apreendido o bem, né? Ele vai ter, então, 5 dias úteis para pagar aí a integralidade da dívida. Né? Não vai acontecer, porque se ele não pagou até agora o que ele devia, não é agora que ele vai pagar a integralidade da dívida pendente. Ok? Mas ele tem aqui esse direito garantido. O parágrafo 10, no valor da dívida, o credor poderá incluir os valores com emolumentos e despesas com as providências do procedimento previsto neste artigo e no artigo 8º-B, além de tributos e demais encargos pactuados no contrato. Parágrafo 11. O procedimento extrajudicial não impedirá o uso do processo judicial pelo devedor fiduciante. Então, veja que a qualquer momento, né, o devedor poderá buscar o judiciário para alegar, né, qualquer mácula no procedimento, né, que corre contra ele. O artigo 8º-D, no caso de a cobrança extrajudicial realizada na forma dos artigos 8º-B e 8º-C ser considerada indevida, o credor fiduciário sujeitar-se-á à multa e ao dever de indenizar de que trata os parágrafos 6º e 7º do artigo 3º deste decreto. Artigo 8º-E, quando se tratar de veículos automotores, é facultado ao credor alternativamente promover os procedimentos de execução extrajudicial a que se referem os artigos tais, perante os órgãos executivos de trânsito dos estados em observância às competências previstas lá no Código Civil, ok? Porém, é uma situação que ainda gera uma certa desconfiança, né? Porque como é que o Detran vai realizar esse procedimento? Me parece que é um pouco complicada essa situação. Parágrafo único. Na hipótese de o credor exercer a faculdade que trata o caput deste artigo, as empresas previstas no parágrafo único do artigo 129b do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, praticarão os atos de processamento da execução, inclusive os atos de que trata o parágrafo 2º do artigo 8º-C desta lei. E olha só, pessoal, que legal essa notícia aqui no IRDDPJ Brasil, né? Busca e apreensão extrajudicial de veículos já é realidade. Foi realizada, então, a primeira busca e apreensão extrajudicial de bens móveis no país, lá no estado de São Paulo.
Aconteceu então no dia 22 de outubro de 2024, um veículo da marca Chevrolet Onix foi recuperado então pelo credor fiduciário na zona leste da capital paulista. A apreensão foi conduzida pelo 4º Ofício de RTD-PJ de São Paulo, como resultado de um processo transitado inteiramente por meio digital em ambiente seguro da central eletrônica dos cartórios de RTD. Então, bem interessante aqui, né? A diligência, então, da primeira busca e apreensão extrajudicial ocorreu sem intercorrências e foi acompanhada por um representante do credor fiduciário. Durante a operação, foi entregue a ele o termo de posse, documento gerado pela central, contendo fotos e informações coletadas em loco pelo oficial do cartório. Então, veja que já é realidade, né, a busca e apreensão extrajudicial, né? Tivemos aí essa primeira experiência lá em São Paulo, e a partir do momento em que as instituições financeiras passarem a prever, então, essa possibilidade nos contratos, né, certamente vai ser muito utilizado aí na prática essa busca e apreensão extrajudicial. E antes de finalizarmos então essa aula, vamos dar uma olhada aqui na questão 32 do ENAC, que trouxe já a cobrança acerca desse conhecimento que a gente viu nessa aula, né? Ou seja, sobre a busca e apreensão extrajudicial. A questão 32, então, diz que a sociedade empresária Alfa, credora, tem a pretensão de promover a consolidação da propriedade de um veículo automotor objeto de alienação fiduciária em garantia perante o competente cartório de RTD no lugar do procedimento judicial em razão da mora do devedor fiduciário, devidamente comprovada na forma da legislação de regência. Registre-se ainda que o contrato celebrado contém previsão expressa em cláusula destacada sobre a possibilidade de se proceder à consolidação da propriedade de forma extrajudicial. Nesse cenário, considerando as disposições do Decreto-Lei nº 911 de 69, alterado pela Lei 14.711 de 2023, é correto afirmar que. Então, ele quer saber qual dessas assertivas está correta. Vamos ver uma a uma. A. Vencida e não paga a dívida, o oficial de registro de títulos e documentos, a requerimento do credor fiduciário, acompanhado da comprovação da mora, na forma da lei, notificará o devedor fiduciário para pagar voluntariamente a dívida no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade, ou para apresentar, se for o caso, documentos comprobatórios de que a cobrança é total ou parcialmente indevida. Então, o erro aqui dessa questão, né, é o prazo, né? Como vimos, o prazo não é de 15 dias, e sim de 20 dias. B. A ausência de confirmação do recebimento da notificação eletrônica em até 5 dias úteis contados do recebimento implicará a realização da notificação postal, com aviso de recebimento, a cargo do oficial de RTD, ao endereço indicado em contrato pelo devedor fiduciário, exigindo-se que a assinatura constante do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Então, aqui nós temos pelo menos dois erros aqui, né? Primeiro, que a notificação eletrônica ela deve ser respondida aí, e não em 5 dias, mas sim em 3 dias, né? E aqui também, né, não se exige que a assinatura seja do próprio destinatário, caso seja feita a notificação pelo correio, ok? Então, essa parte aqui está incorreta. C. No valor total da dívida poderão ser incluídos os valores dos emolumentos, das despesas postais e das despesas com remoção da coisa na hipótese de o devedor tê-la disponibilizado em vez de tê-la entregado voluntariamente. Temos aqui a nossa resposta. Tudo certinho aqui nessa assertiva, ok? D. A primeira notificação a cargo do oficial de RTD será feita obrigatoriamente por meio eletrônico a ser enviada ao endereço eletrônico indicado em contrato pelo devedor fiduciário. Aqui o erro é nessa palavra obrigatoriamente, né? Não é obrigatório essa situação, é apenas preferencial, ok? E é competente o RTD, o cartório de RTD, do domicílio do credor fiduciário ou da localização do bem da celebração do contrato. Não é o domicílio do credor, e sim do devedor. O restante está correto. Bom, então percebemos aí que o conhecimento da Lei 14.711 já veio cobrado nesse ENAC e certamente, né, virá aí nas próximas edições do ENAC. Então a gente precisa estar com isso tudo na ponta da língua. Ok? Então essas foram alterações aí no nosso Decreto-Lei 911, promovidas aí pela Lei 14.711 de 2023.
Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe, comente as suas dúvidas e voltaremos muito em breve aí com a segunda aula dessa série da Lei 14.711. Muito obrigado e até a próxima.